Olá, meu nome é Daniela Andrade, eu sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui no canal da Vol para conversar com vocês sobre os benefícios da exposição gradual em pacientes com dor crônica. Vamos lá? Então, eu queria primeiro definir com vocês o que é dor. Dor ela é uma experiência sensitiva desagradável. E essa experiência sensitiva também pode ser uma experiência emocional. Pode surgir diante de um perigo potencial ou um perigo real, ou seja, diante de uma lesão que realmente aconteceu no corpo e uma possível lesão que vier a ocorrer. Então, hoje em dia, a gente já sabe que a dor ela é muito individual de cada paciente. E do mesmo jeito, a mesma lesão ela pode provocar diferentes experiências sensitivas e emocionais em diferentes pessoas. E a dor crônica é essa experiência desagradável acontecendo por um período mais longo. Então, por mais que já tenha tido ou não uma lesão, essa experiência ela se prolonga e não consegue de certa forma ser resolvida. E aí outros mecanismos começam a ser envolvidos como a questão emocional também. Então a dor crônica é uma dor, no geral, que é sentida por muito tempo. E o que a exposição gradual teria dentro da fisioterapia para ajudar pacientes que sentem dor crônica? Falando de dor na coluna, né, a gente sabe que hoje em dia a tendência e a perspectiva de dor na coluna é que ela aumente nos próximos anos, como já vem aumentando nas últimas décadas. Então, muitas pessoas vão sentir dor, pelo menos ter um episódio de dor na vida. E é muito importante nós, como fisioterapeutas, sabermos como lidar com a dor e sabermos como resolver essa dor. Porque muitas vezes não está apenas no nosso cunho ali, né, na nossa alçada, mas existem muitos outros fatores. Afinal, a dor ela é multifatorial, né? Então, existe sim o fator físico, a lesão, que é o que nós tratamos, mas existe o fator social, o fator psicológico, que envolve todo esse ser. Por isso que o modelo que a gente segue de dor hoje é o modelo biopsicossocial, que é o modelo bio, né, do nosso corpo mesmo, psico, da nossa psicologia, né, interna, e o social, do nosso relacionamento, do nosso ambiente externo, da nossa comunicação e relacionamento com o ambiente externo. Então, tudo isso interfere de alguma maneira na dor que a pessoa está sentindo. É muito importante a gente ter a clareza disso. Então, vamos trazer para a nossa área. O que seria a exposição gradual e por que esses pacientes se beneficiariam? Acontece que pacientes com dores crônicas, eles acabam sentindo essa dor por muito tempo, acabam acostumando a viver com ela, vamos chamar assim, e por causa disso, alguns movimentos acabam sendo percebidos ou entendidos pelo cérebro como nocivos. Então vamos colocar um paciente que chega para você com dor nas costas e um dia ele machucou a coluna no trabalho dele há muito tempo porque ele abaixou para pegar uma caixa. E aí, desde então, ele teve picos de melhora, picos de piora, nunca conseguiu resolver definitivamente essa dor nas costas. E toda vez que ele abaixa, ele acaba sentindo essa dor nas costas. Seja de um nível maior de dor, uma intensidade maior ou uma intensidade menor. Então, o que esse paciente pode vir a entender? Ter medo daquele movimento de abaixar, de fazer a flexão de tronco, porque aquele movimento já gerou dor nele. Então, esses pacientes crônicos, eles acabam sendo muitas vezes pacientes cinesiofóbicos, ou seja, pacientes que têm medo do movimento. E é nisso que a exposição gradual atua, exatamente no medo do movimento. Porque pessoas com dores crônicas precisam se movimentar para experimentar os benefícios do exercício no corpo. Porém, se eles se movimentam, muitas vezes eles podem até, de qualquer forma, no caso, né, eles acabam até sentindo mais dor porque se movimentaram. E com isso eles acabam querendo ficar mais em repouso, porque eles sentiram dor e eles não querem sentir, afinal ninguém quer, né? Então a ideia é a gente intervir nesse círculo vicioso de repouso, dor ao movimento, que estimula mais repouso. Então a exposição gradual ela entra em expor esse paciente à tarefa dele e as possíveis tarefas parecidas que esse paciente tenha de forma gradual, gradativa, bem limitada no tempo dele,
para que ele consiga perceber e mandar uma informação para o cérebro de que aquele movimento numa menor escala deu certo, vamos tentar aumentar um pouquinho mais? Basicamente seria isso o objetivo da exposição gradual. Então vamos pegar o exemplo aqui do paciente que teve uma lesão há um tempo atrás, na coluna, né? Vamos colocar a coluna lombar aí, que é a mais comum. E a pessoa travou as costas, fez um tratamento, mas não foi tão rigoroso. Passaram-se anos, essa pessoa vive tendo dor lombar, convive com essa dor lombar, e essa pessoa chega para você no seu consultório. A flexão de tronco, que é o movimento que provavelmente ela mais vai trazer queixa, é um movimento que a gente não vai trabalhar de inicial. E uma coisa que eu gosto na exposição gradual é de trabalhar outros movimentos que interferem na coluna. Então, quando a gente faz uma flexão de tronco, a pessoa ela usa toda essa parte, essa cadeia anterior do tronco. Mas para eu começar a fazer isso, eu posso muito bem trabalhar movimentos, por exemplo, de rotação, de extensão de coluna, movimentos de flexão de ombro, movimentos que trabalhem os membros fora o local da dor. A ideia seria não focar inicialmente no local da dor. Então, esse paciente conseguiria se beneficiar de exercícios para membros inferiores, membros superiores, dosando essas quantidades de repetições e de séries, né? Esses pacientes, eles nunca vêm fazendo 3 séries de 10, como a gente está acostumado a ouvir, né? Então, a gente vem expondo ele a algumas 5, 8 repetições, dando um tempo maior de descanso, né, para esse paciente, de repouso, para ele intercalar ali com os exercícios. E depois de explorar esses movimentos de membro superior, membro inferior, ou outros movimentos de tronco que não sejam tão incisivos, tão provocadores na dor, né? Aí sim a gente consegue trabalhar um pouco a flexão de tronco. E essa flexão de tronco não precisa ser inicialmente da maneira mais ampla possível, com maior amplitude de movimento. Os pacientes, eles se beneficiam muito de movimentos curtinhos. Então eu gosto de passar para o paciente, você vai colocar um banco, alguma superfície mais alta e pedir pequenas flexões. Eu quero que você pegue isso aqui. E a pessoa ela vai provocando o corpo, estimulando o corpo a pequenas flexões. E conforme vai passando os seus atendimentos e as suas sessões, você consegue explorar e aumentar essa flexão de tronco. Você pode, inclusive, associar a tarefas e não ao objetivo que você tem como fisioterapeuta. Então, ao invés de muitas vezes pedir uma flexão de tronco, fulano, senhor, senhora, eu quero que o senhor dobre a coluna, só que não vai tanto. Ao invés de a gente tocar diretamente no movimento que a gente quer, nós podemos focar na tarefa que esse paciente tenha dentro do trabalho. Então, você pode pedir, ao invés de uma flexão de tronco, uma flexão de quadril. Vamos fingir que nós estamos subindo uma escada. Vamos trabalhar nesse degrau, nesse pequeno degrau aqui. Vamos colocar algo, ao invés de pedir para a pessoa, por exemplo, estender a coluna, que é onde mais aparece a dor dela, você pode pedir para ela colocar um pote no armário. Vamos simular isso, treinar tarefas que desfoquem a pessoa da dor que ela sente. Muitas vezes ela vai estar fazendo exatamente o mesmo movimento de coluna, só que só pelo fato da gente tirar a atenção dela daquela região, a pessoa já consegue se movimentar, porque muitas vezes a dor é um fator de proteção para essa pessoa. E se a gente tira esse fator de proteção discretamente, a gente consegue colocar ela para se movimentar sem dor. E aí eu gosto de falar para os pacientes assim, olha, a senhora viu o que a senhora conseguiu fazer? E aí realmente a pessoa vai perdendo esse medo do movimento. Então é muito legal estimular esses pacientes. Então as 2 dicas que eu tenho para vocês trabalharem e garantirem esses benefícios da exposição gradual é trabalhar o movimento que a pessoa tem mais dificuldade em amplitudes menores, em graus menores. E a segunda coisa é desfocar, é trabalhar outras atividades muito parecidas, muito relacionadas com outros nomes que possam tirar a atenção do foco de dor. Lembra do que a gente falou lá no começo, que a dor crônica, ela tem muito envolvimento psicossocial? Então, às vezes a pessoa tem esse fator de proteção não porque ela não quer parar de sentir aquela dor, mas se ela parar, às vezes ela perde a atenção de algum filho, de algum ente querido, de algum familiar que está ali cuidando dela nesse período de dor. Às vezes perde algum benefício, alguma coisa do governo que acabaria ganhando. Enfim, existem N fatores, né?
que a gente tem que olhar para o paciente, mas como o nosso objetivo é trabalhar a questão principal é musculoesquelética, nós conseguimos tirar esse foco e mostrar para a pessoa que ela consegue sim vencer essa dor. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui as dúvidas de vocês, vamos conversar aqui nos comentários sobre dor crônica, sobre exposição gradual. Vamos ter o prazer em ajudar vocês nisso. Até a próxima, um beijo!